querendo investir em um iPad ainda esse ano e quer saber qual que é o melhor pra você? Vem comigo que eu vou te ajudar a escolher. Oiê, eu sou a Isa aqui da Inspiraliza e nesse canal você vai encontrar conteúdo sobre arte digital, Procreate e iPads. Então se você já se interessa por esses temas, aproveita e já segue aqui o canal e ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo que ainda vai ver. Esse vídeo tá aqui porque tem coisas na vida que você precisa experimentar. Um exemplo disso é o café, sei lá, principalmente o café especial. Eu não consigo, é muito difícil eu conseguir te explicar o gosto de um café sem que você prove ele. E eu descobri isso no último ano, inclusive tem uma marca que eu gosto muito, que é a Vero, que todo mês manda um grão diferente aqui pra minha casa, que é uma assinatura de cafés especiais. Eu provo e provando eu sei qual que eu gosto, qual que eu não gosto, qual que é o melhor pra mim. No caso do iPad, você não precisa experimentar. Você só precisa saber quais que são as especificações dele que vão ser adequadas para o que você precisa. Eu já experimentei todos esses iPads, sei quais são as especificações deles, qual deles vai ser o melhor para você e um lugar de confiança para você investir no teu iPad e ter ele por bastante tempo. Então fica comigo até o final desse vídeo porque você vai descobrir tudo. Para você entender hoje, a gente entra aqui na parte de comparação dos iPads do site da Apple. Existe uma escala nos iPads. Existe o iPad Air e o iPad Pro. Nessa ordem, eles vão crescendo em potência. Então, o iPad que tá aqui no início, que é o iPad de entrada, é um modelo que, em teoria, é mais básico. E o iPad Pro, que é o que tá lá no outro extremo, é o suprassumo dos iPads. Mas a questão aqui é, a maioria das pessoas não precisa de um iPad Pro. Naturalmente, sendo o melhor, ele é o mais caro. E você, depois de assistir esse vídeo, pode economizar pelo menos uns 3 mil reais escolhendo o modelo que vai ser ideal para você. Cabe aqui lembrar também que não é só porque este iPad é de 10ª geração que ele é mais avançado, por exemplo, que esse aqui que é de 5ª. A gente tá falando aqui de 3 modelos de iPad que são do mesmo ano, de 2022, os mais recentes que a Apple lançou. Aqui na Inspiraliza, a gente tem uma loja parceira de produtos Apple, que é a LMM Store, e o Lucas é uma pessoa super de confiança, tem os melhores preços que eu conheço, envia pro Brasil todo e você ainda ganha um mimo dizendo que você veio da Inspiraliza. Então, todos os valores que eu vou falar aqui pra vocês ao longo desse vídeo vão ser baseados na tabela da LMM Store hoje, aqui em junho de 2023. Vamos entender então qual que é o melhor iPad pra você. Aqui estão o iPad de 10ª geração, que é o modelo de entrada que a gente vai analisar, o iPad Air 5, que é exatamente igual ao meu, e o iPad Pro de 4ª geração, que foi lançado também em 2022. Aqui no site da Apple tem esse comparativo que eu trouxe aqui para esse vídeo para você, pra gente ver de uma maneira mais ilustrativa as diferenças entre um e outro, e no final desse vídeo eu vou te dizer quanto que você vai investir em cada um desses modelos e para quem que eu recomendo cada um deles de maneira mais direta. Vamos começar aqui então. Essa é a carinha dos iPads 10, Air 5 e Pro. Essas são as cores que eles têm, basicamente, você pode testar todas elas aqui, você pode ver algumas fotos, mas a principal mudança deles não está na aparência em si, está em outras coisas. Então vamos baixar aqui já, pra gente começar a avaliar essas diferenças. Uma coisa que vai ficar muito clara pra gente ao longo dessa comparação é que o iPad 10 é o nosso modelo de entrada, o iPad Air 5 já é um modelo intermediário, que já é mais potente do que o 10, mas não chega a ser um Pro. E o Pro, como eu falei pra vocês, é o suprassumo dos iPads, que vai ter configurações muito avançadas. Pra gente começar a entender essas coisas, a gente começa aqui pela tela. Vocês podem ver que a tela dos iPads, nesses modelos aqui, ela não vai mudar muito não. Esse 10.9 polegadas é a mesma tela que tem no iPad 10, no iPad Air 5, que é essa tela aqui do meu. E mesmo o iPad Pro tendo a tela de 11 polegadas, tem capinhas que a gente compra que servem para todos, porque é questão de tipo 0,1 polegada, então basicamente todos esses vão ter o mesmo tamanho. Porém, o iPad Pro tem uma versão também que tem a tela de 12.9 polegadas, que daí é tipo uma TVzona, e se você preza muito por uma tela enorme, realmente essa é a única opção que tem, que é a maior. Sobre a qualidade dessa tela, que é uma coisa muito importante se você é artista, se você mexe com foto, com vídeo, aqui a gente tem uma principal diferença, que vem no padrão de cores que essas telas conseguem suportar. O iPad 10 ele tem um padrão de cores que é o sRGB.
É o padrão de cores que é o padrão hoje, mundialmente falando, que basicamente significa uma gama de cores que ele consegue mostrar ali na tela, que já é muito bom. Mas os iPads Air 5 e Pro já tem uma gama de cores que é a P3, que é um nível acima do sRGB. O que isso significa? Que ela vai ter ainda mais cores que ela vai perceber e vai tornar a sua parte de cores ali da sua arte, ou do seu vídeo, ou da sua foto ainda mais profissional. A tela sRGB por si só já é muito boa e a gente sabe que essa é uma marca dos iPads, né? Que a tela deles sempre foi uma coisa que foi uma prioridade, tanto que a gente desenha neles há muito, muito tempo. O iPad Pro é o único que tem a tecnologia ProMotion, que é basicamente uma taxa de atualização muito rápida, enquanto os outros iPads têm uma taxa de atualização de 60 Hz, o iPad Pro dobra essa taxa para 120 Hz. Ou seja, você vai ter ali uma fluidez gigantesca, você não vai nem ver as coisas mudando. Para jogos, isso também é uma coisa muito importante. E aí a gente já parte para a principal mudança desses iPads, que é o processamento que eles têm. O iPad 10 ele tem um chip que se chama A14 Bionic, enquanto os iPads Air e Pro já têm esses chips M1 e M2. Qual que é a diferença? Antigamente, basicamente o que você precisa saber é, os chips da Apple não eram feitos totalmente pela Apple, por isso que eles chamavam A12, A13 e A14. No ano de 2020 aconteceu uma revolução, no qual a Apple criou o seu chip próprio, no qual todos os componentes ficam ali juntinhos, ele é muito mais eficiente, muito mais brabo do que os chips que a Apple não criava, basicamente é isso. E eles foram criados para fazerem parte dos MacBooks, tanto que hoje você encontra Macs com chips M1 e M2 também. Essa parte de chip é o que a gente pensa, por exemplo, quando a gente vai investir num computador, sabe? Tipo, eu vou fazer coisas básicas, eu vou só mexer no Word, então pode ser um computador mais de boa. Ou, putz, eu sou arquiteto, eu preciso de um render, eu preciso de um software muito complexo, então eu preciso de um notebook mais parrudão. Aqui no iPad é exatamente a mesma coisa. Esse chip A14 Bionic, por exemplo, que é do iPad 10, que é o nosso modelo de entrada, já é um chip muito bom, principalmente se você faz funções mais básicas ali dentro do seu iPad. Se você desenha no Procreate mais por hobby, se você quer assistir um Netflix, se você quer fazer resumos de estudos, se você é, por exemplo, tatuadora, você só faz ali os desenhos da tatuagem e coloca em foto. Tudo isso exige pouco, digamos assim, do seu iPad. E aí que eu falei que vem a economia, entendeu? Que se você não precisa de tanto, não faz sentido você investir mais de 3, 4 mil reais para ter um Pro com o chip mais potente de todos. Agora, se você me diz, Isa, eu sou arquiteta, eu sou uma pessoa que faz edição de vídeo profissional, eu mexo com 3D, aí, quanto mais processamento você tiver, melhor. E o Air 5 e o chip M1, que é exatamente o que eu uso? Quando você fala de profissional, uso profissional, por exemplo, para trabalhar com arte profissionalmente, o Air 5 com o chip M1 já é um excelente modelo. Eu, Isa, por exemplo, não preciso de todo o processamento do Pro. O Air já está suficiente. Então é isso que a gente vai vendo aqui nessas comparações. Falando agora da câmera dos iPads. Aqui no iPad 10 e no Air 5 a gente tem aqui atrás uma câmera que é uma câmera grande angular, que é muito boa, inclusive, de 12 megapixels. E no Pro isso muda um pouco, porque como ele já tem mais uma câmera, que a gente não tem aqui, ele além de ter a grande angular, que já é uma câmera, assim, ampla, bonita, com uma boa qualidade, ele tem uma ultra angular, que é uma câmera que deixa ainda mais amplo o espaço que você tá, basicamente. E ele também tem uma tecnologia que é muito importante para quem faz vídeo, para edição de vídeo, para cinema, para essas áreas, que é a tecnologia ProRes, que é basicamente ele consegue gravar vídeos complexos e longos, com muita qualidade, mas mesmo assim com um arquivo bem compacto. E que você pode editar depois como se fosse uma foto em RAW. Você consegue mexer nas configurações daquele vídeo com muito controle. Para qualquer outra pessoa que não mexa com isso não faz tanta diferença. Câmera frontal, que inclusive eu super uso sempre para fazer reunião, para entrar no Zoom, para participar de coisas. Ela é uma câmera também de 12 megapixels, que é ultra angular, ela pega você, assim, com o ambiente praticamente inteiro, eu gosto muito dessa câmera, ela é igual em qualidade tanto no 10 quanto no Air 5, só que no 10 tem uma mudança, que vocês podem ver aqui, inclusive, nesse sitezinho, que ele fica no iPad 10 na linha horizontal dele, nessa parte aqui de cima do iPad.
enquanto no iPad Air 5 ele fica nessa partezinha de cima aqui normal, mas a câmera é a mesma. O cabo desses iPads, todos eles já são USB-C. O que é importante nisso? Todos os modelos antes do iPad 10, eles tinham a conexão Lightning, que é aquele clássico da Apple lá que a gente conhece dos iPhones. Só que você já deve estar vendo a tendência vindo praticamente para já de todos os dispositivos eletrônicos serem com porta USB-C. Então todos esses iPads já estão adequados a isso, e o iPad Pro especificamente tem uma conexão Thunderbolt que pode ser feita com ele. Significa que é basicamente uma conexão muito mais potente entre cabos, e se for importante para você, você pode usar esse iPad com até 2 ou 3 monitores externos que ele não vai perder processamento. Os iPads Air e 10, em aparência, eles são praticamente a mesma coisa. E eles têm um botão aqui em cima, onde a gente bloqueia, desbloqueia o iPad, no qual você tem o Touch ID, ou seja, você configura a sua digital e só de você encostar nesse botão, o seu iPad já desbloqueia. Isso é um recurso maravilhoso, que facilita muito a vida. E no iPad Pro, ele é o único que tem a capacidade de você desbloquear o seu iPad por Face ID. É uma questão de comodidade, né? No meu iPhone, por exemplo, eu tenho Face ID, já me acostumei com ele, acho muito fácil, mas nunca deixou a desejar ou nunca me incomodou a falta disso no meu iPad. É um a mais que você pode ter. Falando agora de áudio, é uma coisa que me surpreende muito nos iPads. O iPad 10 e o iPad Air 5 vem com 2 alto-falantes aqui, ó, desses dois ladinhos. Quando você vai assistir Netflix, fazer alguma coisa assim, assistir um vídeo, você vê que o som dele é muito claro e é muito amplo. É um som muito bom mesmo. Ele tem também 2 microfones, para quando você precisa falar em uma reunião. O iPad Pro, como vocês estão vendo aqui, ele já eleva isso a um próximo nível. Ele já tem 4 alto-falantes e tem 5 microfones. Então aqui a gente vê um ponto muito importante, ó. Eu já falei aqui para editores de vídeo, para cinema, para pessoas que querem uma edição profissional, o iPad Pro é o iPad que vai te dar uma qualidade de estúdio nas tuas gravações, sem nenhuma dúvida. Mas eu já gravei também vídeos e aulas e, enfim, muitos conteúdos com o meu iPad Air 5. E garanto que se você só cria conteúdo, por exemplo, se é mais tranquilo, se você não precisa de uma qualidade cinematográfica, as outras configurações também vão funcionar. Essa parte aqui da velocidade da internet é algo que, enfim, é algo mais técnico, mas é uma velocidade de internet muito rápida. E o próprio Pro, ele já tem uma velocidade que é o dobro da melhor, digamos assim, que já é se preparando pro futuro, para quando a internet melhorar ainda mais e tudo mais. Todos eles têm compatibilidade com o 5G, se for na versão celular. A minha, por exemplo, é só a versão Wi-Fi, não senti essa necessidade. E aqui a gente chega numa mudança que faz uma diferença mais considerável nesses iPads. O iPad 10 é o único, essa categoria de iPad de entrada, na verdade, que ainda se conecta com a Pencil de primeira geração. O que isso tem de diferença? Ó, aqui a gente consegue ver primeira geração, segunda geração. A principal diferença entre a Pencil de primeira geração e a segunda, que é essa aqui, é a forma de ela carregar. Então, se você tem um iPad 10, ele pode ter a mesma aparência que o meu, mas você vai precisar carregar a sua Apple Pencil por meio de um cabinho no iPad ou fora do iPad na tomada. Enquanto isso, se você tem uma Pencil de segunda geração, o seu iPad vai ter um magnetismo no qual ela vai grudar. E ela vai ficar sempre carregada e você vai conseguir levar ela junto com o seu iPad para qualquer lugar. Essa é a mudança mais no sentido de praticidade de dia a dia. Alguma coisa muda na qualidade da Apple Pencil? A Pencil 2 ela é melhor do que a Pencil 1? Em inclinação, em impressão, em o que você consegue fazer no seu desenho? Não. A Pencil de segunda geração tem mais atalhos. Você consegue fazer, por exemplo, um atalho de 2 cliques aqui nela assim, porque ela é sensível a esse toque, para trocar de ferramentas na hora de desenhar. Novamente, é uma comodidade, é algo que vai deixar o seu processo de desenho, por exemplo, muito mais fluido, muito mais profissional. Porém, em qualidade de desenho, as duas Pencils funcionam da mesma maneira. E óbvio que o Pro tinha que ser diferentão aqui também, né? Porque tem algumas funções que a Apple anunciou, por exemplo, no Procreate, que ano passado foram lançadas e só o Pro tem.
Então, o Pro consegue reconhecer a sua Pencil a 6 milímetros de distância, tem funcionalidades que só na tela do Pro funcionam, enfim. Mas, em geral, só de você conectar uma Apple Pencil ali, você já vai conseguir desenhar bem com eles. Por fim, se tratando de acessórios, o iPad 10, o iPad Air 5 e o iPad Pro, todos eles se conectam com os Magic Keyboards da Apple. O primeiro, né, o iPad 10, ele se conecta com o Magic Keyboard Folio, que é o que dobra, assim, tipo, tem uma parte do iPad e uma parte de tecladinho. E os outros dois se conectam com o Magic Keyboard, que é aquele que consegue também ficar com o iPad suspenso, como se fosse um computadorzinho mesmo, que é lindo, basicamente. Mas todos eles vão ter essa opção. Todos eles têm um imãzinho aqui atrás, que se conecta com os teclados. E agora vem uma parte que vocês sempre me perguntam, que é a capacidade deles, o armazenamento. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Isa, será que 64 GB tá bom? Será que eu já não pego um a mais? E nesses iPads a gente também encontra uma diferença considerável. Os iPads 10 e os iPads Air 5 têm duas opções de armazenamento, de 64 GB e de 256. Enquanto o Pro, ele já começa no alto, entendeu? Ele já começa a partir de 128, 256, 512 e ele chega até 2 TB. Já parou pra pensar nisso? Um iPad de 1 TB, 2 TB de capacidade? Se você não sabe, 2 TB significa 2000 GB, que é uma coisa surreal. Então, assim, se você guarda arquivos muito pesados, por exemplo, de vídeo, de 3D, de renderização, se você quer ter mais coisas ali armazenadas no seu iPad, eu recomendo que sim, você já vá indo para um armazenamento maior. Eu hoje uso de 64 GB e eu assino o iCloud Drive, que é uma coisa que, assim, facilita muito a minha vida e tira muito espaço do meu iPad, porque todas as minhas fotos e vídeos vão para a nuvem. Mas, se você edita em software de edição de vídeo e tudo mais, provavelmente isso vai acabar ficando no iPad. E aí vale a pena você considerar qual desses armazenamentos que fica melhor para você. Então é por isso que eu sempre falo, né? Não existe necessariamente um iPad certo, existe o melhor iPad para você. Tanto que, até o final desse vídeo, eu vou recomendar quais são os melhores para cada pessoa. E um outro ponto bem importante, que não tá aqui diretamente no site, mas que se liga a essa capacidade, e, por exemplo, se você é artista, se você trabalha com foto, vídeo, render, enfim, é um dos fatores determinantes mesmo, é a memória RAM. Para desenhar, por exemplo, eu que uso o Procreate, que se você for desenhar, eu recomendo imensamente que você faça o mesmo, quanto mais memória RAM você tiver, mais camadas você vai ter para desenhar no seu Procreate. Você vai poder ficar tranquilíssima. E aqui no iPad 10 a gente tem uma memória RAM de 4 GB, que é boa, é ok, principalmente para essas funcionalidades mais básicas que eu falei para vocês. No iPad Air 5 essa memória já dobra, já chega a 8 GB, e é por isso que eu falo que ele é um iPad mais pro profissional mesmo. E nos iPads Pro, até o de 512, ele continua sendo de 8 GB. Mas no de 1 TB e no de 2 TB, que são os brabo dos brabo, creme de la creme, eles já são 16 GB de memória, que é praticamente um computador, gente. É praticamente um MacBook. Um chip M2, com 1 TB de armazenamento e com 16 GB de memória, é extremamente potente. E uma outra funcionalidade que para alguns profissionais vai fazer diferença e que só no Pro tem é o sensor LiDAR, ou LiDAR, para ficar mais chique. Para arquiteto, isso aqui é o suprassumo. Porque o que acontece com esse sensor? Você consegue apontar a câmera do teu iPad, pegar aquele sofá que está ali do lado, e o seu iPad vai automaticamente te dar a medida certinha do sofá ali. Então você consegue, se você for muralista, se você for arquiteto, se você for, enfim, qualquer coisa que seja bom você ter medidas reais das coisas, é só você pegar o seu iPad, apontar ele pro lugar e você vai ter a medida certinha para você trabalhar depois. Pra você ter noção, ele consegue até mapear um 3D ali do ambiente que você tá. Então, se isso for importante pra você, é um recurso muito massa que só tem no iPad Pro também. Por fim, agora que você entendeu todas essas configurações, qual deles que é o melhor pra você? Vamos às minhas recomendações. Se você é artista por hobby, tatuadora, estudante,
se você faz algum tipo de facilitação gráfica, por exemplo, mais simples, ou vai usar para alguma coisa que seja relativamente simples, como assistir um Netflix, ver um YouTube, editar vídeos rápidos, sabe? Tipo, coisinha básica mesmo. O iPad 10 é o modelo de maior custo-benefício e com o melhor processamento que eu consigo te recomendar hoje. Com o Lucas da LMM Store, você consegue investir no iPad 10 a partir de R$ 3.047. E ele é hoje o modelo mais recente, como eu falei pra vocês, que tem o maior custo-benefício. Ai meu Deus, Isa, mas eu não tenho tudo isso pra investir, o que eu posso fazer? Você pode ir para as versões anteriores do iPad 10, que principalmente eu indico que você vá, caso você não tenha esse investimento, para o iPad 9. Em questão, assim, de o que ele consegue fazer, o iPad 9 é muito semelhante com o iPad 10. Mas, claro, o iPad 10 tem um processamento mais moderno, tem algumas melhorias, e o iPad 9 ainda tem aquele formato antigo do iPad que tinha o botão na frente, tem a tela um pouco menor. Basicamente essa é a diferença, mas é uma diferença de R$ 1.000. Então, o iPad 9 você consegue investir a partir de R$ 2.097 com o Lucas. Caso você perceba que isso é muito considerável para você, tem essa opção também que se conecta com a Pencil de primeira geração, assim como o 10. Se você, assim como eu, quer fazer arte digital como forma de renda, se você é designer, se você já é criadora de conteúdo como profissão, sabe? Quer mexer ali no Canva, quer mexer em outros apps, até mesmo desenhar os seus posts no Procreate, qualquer área criativa profissional, eu recomendo imensamente o iPad Air 5. Para você criar os conteúdos, fazer estampas, fazer ilustrações, fazer o que você quiser aqui dentro, esse modelo já é muito bom por causa do chip que ele tem, que é muito potente, que já é o M1, que a gente falou que foi a revolução ali atrás. Ele é um modelo com os 8 GB de memória, que vai te permitir ter muito mais camadas no Procreate, desenhar tranquilamente, conseguir uma fluidez muito boa ali no teu trabalho, um profissionalismo mesmo. E você pode ter certeza que você vai estar investindo num iPad que vai durar anos, profissionalmente falando. O chip M1 que tem nesse iPad já é 40% mais eficiente do que o i14 Bionic que vem no iPad 10. E nas funções do dia a dia, quando você é uma profissional que trabalha com isso ou que quer atingir níveis profissionais também, ter mais memória RAM, ter mais camadas para usar no Procreate, por exemplo, ter mais processamento, mais fluidez, é algo que faz toda a diferença. O investimento em um iPad Air hoje na LMM Store é a partir de R$ 3.897 e tem inclusive essa cor lindíssima, que é lilás, que é o único iPad que tem, que eu fiquei apaixonada, que foi uma das coisas também pelas quais eu escolhi esse iPad. E claro, por último, se você precisa de um iPad brabo dos brabos, se você é arquiteta, se você é editora de vídeo profissional, se você vai lidar com fotografia, sabe, fazer edição de fotos, se você é muralista e precisa de arquivos muito grandes, absurdamente grandes, todas as pessoas que precisam desse altíssimo processamento e desempenho, 3D, renderização, vídeos longos, complexos, já vai direto para o iPad Pro, sem dúvida alguma. Ele é um investimento maior, mas ele é um investimento que nunca vai te deixar na mão, principalmente sabendo que você precisa desse desempenho mais alto. O chip M2 é o que hoje a gente tem de mais moderno e mais eficiente, tanto que nos MacBooks eles estão vindo, os mais recentes, com esse mesmo chip. O Pro é um iPad parrudo, que eu tenho certeza que vai ajudar muito nas suas funções profissionais, mesmo que elas sejam pesadas. E você consegue investir no iPad Pro, o de 11 polegadas, a partir de R$ 5.347 na LMM, e o de 12.9 a partir de R$ 6.897. Aí você decide quanto de armazenamento que você quer. Cabe lembrar também que é uma questão de quanto você está disposta a investir. Mesmo que você não precisasse de tudo que o Pro oferece, se você tem dinheiro ali, se você quer o melhor, investe no melhor, vai direto pro Pro ou vai direto pro Air. Depende de quanto você está disposta. É que nem carro. Vamos fazer essa comparação aqui. O iPad 10, ele é um Polo novinho, top, confortável, econômico, entendeu? Já é bom, já te leva pra onde você quer ir. O iPad Air, ele seria, sei lá, um Jeep Compass. Já é, um nível acima, entendeu? Já é um rolê mais confortável, mais potente, até aí tudo bem.
O iPad Pro, ele já seria, sei lá, um Audi blindado, entendeu? Tem necessidades muito específicas, que já traz muito mais potência, que já é muito mais brabo. Então aí depende também de o que você precisa versus o quanto você tá disposto a investir. Porque não é só porque eu não preciso de um carro blindado que eu não posso ter ele, não é? Então aproveita, considera todos esses fatores que eu te falei e decide qual que você quer a partir de agora. Isa, e o iPad mini? Você não falou do iPad mini. Eu não falei do iPad mini por causa de uma simples razão. Porque eu não recomendo muito ele, pra ser sincera. E aqui a gente vai falar do iPad mini 6, que é o mais recente. Por que eu não recomendo muito ele? Porque pra mim ele é um iPadzinho Air, só que menor, com uma tela consideravelmente menor, e que ainda tem 4 GB de memória. Então ele tem um processamento que é inferior, digamos assim, a um Air, só que tem a carinha de um Air e uma tela pequena. Pra desenhar, pra mim não faz sentido. Uma tela maior é muito mais gostosa, muito mais útil. Pra estudos também, mesma coisa. Pra vídeo também, mesma coisa. Então, assim, pra mim, a única recomendação para um iPad mini é se você quer muito uma tela muito menor. Porque de resto, pelo valor de investimento de um mini, eu já iria para um outro modelo de iPad desses que eu recomendei para vocês. O link da LMM Store, que é a nossa loja parceira de produtos Apple super confiável e com os melhores valores, tá aqui na descrição. Não esquece de dizer que você veio da Inspiraliza para garantir o seu mimo na hora de comprar o seu iPad. E no início desse vídeo também eu comentei com você sobre a Vero, que é a assinatura de cafés especiais que eu assino aqui em casa e eu amo de paixão. Lembrei que eu tenho um cupom deles aqui também, que eu vou deixar pra vocês na descrição. Tenho certeza que se você ama café que nem eu, você vai amar também. Esse foi um guia completão sobre todos os melhores iPads que você pode investir agora em 2023. Eu quero saber se esse vídeo te ajudou a escolher um modelo que você vai investir e aqui nos comentários deixa o que você faz hoje. Se você é editora de vídeo, arquiteta, ilustradora, por que você decidiu investir no seu iPad? Se sobrou mais alguma dúvida, fique à vontade para deixar aqui nos comentários que eu vou te responder. E depois de um conteúdão desse, já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos que vão vir por aí sobre iPads, arte digital e Procreate. A gente se vê no próximo vídeo. E até mais!